emissários da bondade, com o objetivo de atormentá-lo e atrapalhar a organização da reunião de estudos alertadores, envolveram os frequentadores invigilantes, ferindo-lhe a alma desta forma. Israel, não precisamos tanto de estudo. Você já está velho. Seu método ultrapassado. Precisamos é de capacidades novas. Por que não aposenta suas ideias antigas? Ofereça oportunidade aos que estão chegando. Sua época já passou. Vá, faça suas viagens, suas palestras repetitivas. E deixe o cargo àqueles que apresentam maior competência. Durante todos esses anos você reinou nesta casa. Agora é melhor que você descanse. O responsável pelas atividades doutrinárias sentiu o coração pulsar mais depressa, mas manteve-se firme, pedindo a Deus o ajudasse a tolerar e esclarecer o quão importante é a continuidade dos estudos espíritas para a manutenção da casa e da causa. Entretanto, os inimigos do bem tentavam de tudo, inclusive contra sua própria vida, no que foram naturalmente impedidos pelos benfeitores. Certa noite, quando as horas avançavam para a madrugada, os Espíritos do Senhor convocaram importante assembleia, recrutando os cooperadores encarnados de cada departamento da casa. Queridos amigos e irmãos, neste momento delicado é necessário nos colocarmos em guarda. Os encarnados estão sendo experimentados e precisam estar alerta nas tarefas edificantes. Primeiramente, continuou o mentor, é necessário lembrar que a nossa casa espírita foi edificada por dedicados idealistas com o objetivo de viver e divulgar os ensinos da doutrina espírita, revivendo a mensagem cristã. Não desconhecemos as dificuldades, não ignoramos os problemas, confiamos contudo na proteção espiritual que brota do mais alto como chuva luminosa, inspirando e amparando todos os que trabalham com sinceridade na seara do Senhor. Entretanto, se somos representantes do Espiritismo, não podemos esquecer de valorizarmos a pureza doutrinária, colocando-nos à disposição para estudarmos e irradiarmos as verdades codificadas por Allan Kardec. Neste momento grave, prosseguiu o orientador iluminado, pelo qual passa a nossa casa, os adversários têm se valido das imperfeições humanas para semear a discórdia, implantar a competição entre os cooperadores e vigilantes, mexer com a vaidade, irritar os corações, desestimulando as realizações cristãs. Dessa forma, meus irmãos, somos todos responsáveis pela continuidade do empreendimento redentor. E se dispomos de maiores esclarecimentos, temos o dever de testemunharmos mais. Assim, evitemos a qualquer custo desenvolvermos as fofocas destruidoras, a maledicência, as disputas, etc. Todos somos importantes e necessários nas funções que abraçamos. Lembremos-nos do Cristo. Aquele que quiser ser o maior, seja o menor e o servidor de todos. Aproveitaremos este encontro de estudos, promovido pela Diretoria de Doutrina sob nossa inspiração, para durante todo o trabalho envolvermos quanto pudermos os expositores, iluminando-lhes a consciência, esclarecendo suas ideias, ajudando-os na organização do pensamento, a fim de que as palavras orientadoras possam chegar aos corações da maneira mais clara possível, fazendo com que seja exaltado o compromisso com a discrição, a tolerância, o zelo pela doutrina espírita e a fraternidade entre os trabalhadores e frequentadores. Neste momento, o instrutor fez pequena pausa, como se estivesse organizando as ideias no que foi questionado por um dos cooperadores encarnados. Afinal, por que nossa casa está sendo perseguida? Por que estamos sendo tão atacados dessa forma?
Querem os inimigos do amor destruir alguém em particular? Não. Esclareceu o espírito amigo. Os adversários são inimigos gratuitos da casa e desejam destruir a obra de Jesus no planeta. Entretanto, os trabalhadores imprudentes cooperam para aumentar o problema, à medida que oferecem brechas no caminho. Isso tudo é de certa forma compreensível, uma vez que são companheiros e alguém não ficou livre da hora das trevas, a que se refere o Evangelho, ensinando-nos ser preciso suportá-la, para que a obra não se perca. Os adversários são igualmente nossos irmãos em humanidade, permanecendo simplesmente enganados quanto ao caminho das verdades eternas. Compreende-os o quanto puderes. São almas sofredoras, guardam angústias e dramas terríveis, querem se libertar dos erros, mas não encontram coragem. Trazem a consciência profundamente comprometida ante as leis universais e terão de enfrentar a inexorável lei da reparação. E se queres saber, tu mesmo já fizeste parte das hostes infernais. Quem de nós, peregrinando pelos caminhos da ignorância, não contribuímos para entravancar o progresso? Agora, que já caminhamos um pouco mais, é mister compreendermos aqueles que estão na escuridão, fazendo a nossa parte para retribuir à lei divina a mesma misericórdia de que um dia desfrutamos. Para alcançarmos o Éden da felicidade plena, é preciso sabermos nos compreender e tolerar, ajudando-nos mutuamente. O obsessor de hoje será o trabalhador do amanhã, num futuro que depende de cada um de nós, o anjo mensageiro do Senhor. Todos fazemos parte do rebanho de Jesus, e nenhuma alma deverá ser perdida. Tu, meu amigo, estás rumando para o sublime sacrifício do Calvário, e as trevas, naturalmente, estão te experimentando. Fracassarás agora. Renunciarás ao trabalho, farás como Simão Pedro, negarás Jesus no momento mais importante, abandonarás os irmãos em jornada à própria sorte. Para onde foi o teu ideal? Deixa-te, portanto, ser transpassado pelos cravos da maledicência, suporta as injúrias, as maldades, pois estes sofrimentos morais ainda são necessários para o teu crescimento espiritual. Muitos dos excursionistas em aprendizados pela terra passam por provações semelhantes devido a necessidades evolutivas e não atingiram ainda a capacidade de sofrer e viver pela felicidade do outro, apagando-se completamente. Se achas ter feito muito por esta casa, de fato, não entendeste o idealismo espírita. Se apresentas fadiga, busca a água viva do Evangelho, refrescando-te no oásis dos ensinamentos de Jesus perante o deserto dos teus sofrimentos. Já vencemos tantos problemas juntos, nunca te negamos amparo. Contudo, quando precisamos contar com a tua colaboração, num momento extremo em que a lucidez e o exemplo cristão precisam caminhar lado a lado, pensas em desistir? Lembra-te, ninguém alcança a ascensão espiritual sem vencer a si mesmo e sem dar a vida pelo semelhante. Bem sabemos das tuas limitações, mas te solicitamos, já que és o representante desta casa, no ambiente físico, a compreensão dos irmãos em desequilíbrio, como nós os compreendemos. Tua presença atuante, dando prosseguimento ao ideal dos fundadores deste núcleo, tem nos possibilitado a continuidade da obra. Por isso, suporta com coragem, oferecendo o teu trabalho como sacrifício útil àqueles, como todos nós, necessitados de uma casa bem organizada no campo administrativo e, sobretudo, no campo doutrinário e assistencial, mantendo acesa a qualquer custo a luz da verdade,
fazendo triunfar nesse templo e nos corações humanos a chama do Evangelho. Lembra-te do número de crianças atendidas por este centro, as gestantes carentes, os andarilhos, as entrevistas, os diálogos, as vibrações. Uma gama enorme de almas encarnadas e desencarnadas recebendo o concurso caridoso do Cristo através das criaturas de boa vontade. Por todo este trabalho, precisamos continuar laborando sem esmorecer. E tu, assim como nós todos, encarnados e desencarnados, fazemos parte de toda esta engrenagem movida pela misericórdia divina. Não desconhecemos os perigos que corremos. Sabemos que és portador do livre-arbítrio. Se abandonares as tuas realizações agora, faremos como os espíritos do mais alto disseram a Kardec. Se desistires da jornada, outro te substituirá, pois os desígnios de Deus não repousam na cabeça de um único homem. Contudo, para ti será a perda do coroamento moral do trabalho, ocorrido pela satisfação de vencer a luta com honestidade, dignidade, com as armas do Evangelho Redentor, o qual aponta para a tolerância, a compreensão, a educação, a não violência, a fraternidade sempre. Recorda-te dos dias difíceis pelos quais passaram os fundadores deste hospital-escola, das horas oferecidas em favor da obra, das renúncias ao lazer, das perseguições espirituais pelas quais passaram, dos inúmeros testemunhos do trabalho na vanguarda, mostrando aos irmãos menores o caminho da salvação. Eles igualmente tiveram a alma ferida, foram vítimas da maledicência, e tu sabes qual a posição espiritual ocupada por eles hoje. Além do mais, continuou o porta-voz da benemerência, nós te alertamos a respeito de não ser esta uma invasão comum. Igualmente te prevenimos sobre os sofrimentos pelos quais haveríamos de passar. Portanto, meu irmão, ouve a voz que vem do alto, solicitando a nós todos o sacrifício íntimo e benefício do semelhante. Continue em confiança na certeza de que quando voltares para a nossa esfera, terás a consciência tranquila por um trabalho bem cumprido. Continuaremos ao teu lado, inspirando-te ideias corretas para não te faltar a palavra consoladora e esclarecedora. Lembra-te, contudo, que os adversários do bem só se infiltram em nossa casa por encontrarem brechas nos trabalhadores encarnados e vigilantes, explorando as dificuldades humanas. E para vencer este processo bastará sintonizarem com esferas maiores. Compreendemos a complexidade do caso. Sabemos que o teu coração às vezes é ferido pelas incompreensões, mas recorda-te, quanto maior o sacrifício, maiores os méritos. Diante disto, ergue a fronte, confie em Deus, sê um homem de bem, e continua lutando pela caridade de maneira intrépida, pois tudo passa, só o bem permanece. Para vencermos esta luta, será preciso esclarecer os encarnados acerca da responsabilidade do trabalho na seara espírita, a importância de sintonias superiores, evitando espalharem o vírus perverso e destruidor das fofocas, prevenindo com a vivência do Evangelho as terríveis infiltrações. Castro chorava sensibilizado. Aquelas palavras firmes e caridosas despertaram-no para a tarefa, encheram-no de ânimo e confiança. Considerou que a função desempenhada por ele era necessária, e reconhecendo-se como servo pequenino, administrando um tesouro que pertence a Jesus, deixou de lado a autopiedade e decidiu-se por continuar, caminhando confiante na providência divina.
Capítulo 10. Fascinação. No entanto, Maria Souza, a médium curadora entre aspas, já organizara considerável movimento. Conclamara companheiros para conversa íntima com o objetivo de convencê-los sobre seus propósitos. Os adversários, contudo, lhe apareciam em sonhos com propostas extravagantes, prometiam-lhe destaque, publicidade, aparecimento na mídia, garantindo-lhes verdadeiros prodígios com as suas faculdades curativas, entre aspas. Tendo recebido estas orientações falsas do plano espiritual inferior, mas tomadas como verídicas pela própria médium, passava agora a planejar a concretização das orientações, entre aspas, recebidas. Em pequena reunião, executada na residência de um dos companheiros, igualmente fanatizados, traçaram diretrizes, ouviram os mentores, entre aspas, através da psicofonia, e resolveram conversar com os responsáveis pelo centro a fim de convencê-los a autorizar as atividades cirúrgico-mediúnicas de Maria Souza. Castro e Israel, comunicados mais tarde, aceitaram o convite, dedicando toda a atenção e fraternidade possíveis. No dia marcado, compareceram os responsáveis pela casa, a médium curadora, entre aspas, e um pequeno grupo, representando as cerca de 30 pessoas partidárias das ideias da intérprete fanática. Minutos antes do início da conversação, Elvira, a substituta eventual de Júlio César, apresentou-se, envolvendo de maneira intensa a mente da medianeira. Castro sugeriu fosse feita uma prece antes do início das atividades, a fim de buscar comunhão com os benfeitores da vida maior. Quando o respeitável presidente pronunciou as primeiras palavras, envoltas em sincera emoção, eis que o mentor da instituição se apresentou colocando-se ao lado dos representantes da casa, dando demonstração amorosa da promessa que lhes fizera sobre o concurso superior. O benfeitor, acompanhado de abnegados tarefeiros espirituais, fizeram-se visíveis para as entidades infelizes, como que lhes demonstrando que a atuação inferior estava dentro de certos limites. Quando Elvira viu os espíritos superiores fitando-a gravemente e verificando uma pequena parcela de suas capacidades espirituais, representadas pela intensa luz que partia deles, pensou em desistir, mas recordou-se das ameaças de Júlio César. Instantaneamente anulou os propósitos de abortar a missão, fixando-se junto à médium, dando prosseguimento ao plano destruidor. Os responsáveis pelo centro deram então respeitosamente oportunidade da palavra a Maria Souza, que iniciou a conversa com estas colocações. Estou aqui para fazer algumas solicitações. Vocês não desconhecem a minha produção mediúnica e as orientações dos meus mentores sobre a utilização de minhas faculdades. Segundo afirmam meus guias, eu tenho uma grande missão para executar neste centro e solicito que vocês me permitam trabalhar nesta casa com a cirurgia espiritual. Já estamos nos organizando e verificamos que ficaríamos bem instalados na sala Allan Kardec. É um espaço adequado, mesmo porque, segundo informações dos meus superiores, logo estarei recebendo mensagens e receitas do próprio codificador. Já temos companheiros à disposição, inclusive financeiramente,
para fazer anúncios em jornais conceituados a respeito dos grandiosos trabalhos que se vão iniciar neste centro. Nossa instituição haverá de crescer consideravelmente sob as orientações destes novos mentores. Pensem no público, na quantidade de pessoas beneficiadas, nas grandes campanhas promovidas por nós. Em pouco tempo, afirmam os tutores espirituais, estaremos na televisão, e aí posso ver pesquisadores americanos, alemães, russos, etc., desejando estudar minhas faculdades, o reconhecimento do público, títulos de cidadã deste daquela cidade. É claro que tudo isso eu pessoalmente reverterei para a doutrina espírita. Edificaremos hospitais, creches e orfanatos. Castro interrompeu respeitosamente a fala da médium alucinada, acrescentando com lucidez: Minha irmã, entendemos os seus propósitos. Acreditamos esteja de fato desejosa de contribuir com a obra do bem. Mas desejamos lhe oferecer um tempo maior de experimentação na mediunidade, a fim de que possa se estruturar no campo doutrinário, conhecer melhor a sua faculdade, analisarmos os fenômenos com rigor, de forma que antes de pensarmos no grande público, que tal, se reservadamente durante um certo período, com alguns enfermos, sob segura orientação doutrinária, pudéssemos catalogar as enfermidades, verificar se a ação fluídica realmente produziu efeito, dialogar serenamente com seus guias, verificando suas orientações. Assim, continuou o presidente, você terá a oportunidade de, ao longo do tempo, se estruturar num trabalho discreto e despretensioso. Nesta hora, Elvira envolveu a médium, fazendo-a retrucar desta maneira: Mas o que é isso? Você está com medo de que eu seja considerada mais importante que a sua pessoa? Não sabe que trago grandes compromissos a realizar? Que esta casa poderá ser projetada como nunca imaginemos antes? Israel, num desejo verdadeiro de orientar, não se conteve e interrompeu a expositora vaidosa com estas lúcidas orientações. Minha amiga, parece que você está mais interessada na notoriedade do que na própria doutrina espírita, cuja finalidade é promover a transformação moral das criaturas humanas. O objetivo precípio do Espiritismo não é curar corpos, e sim almas. Poderemos certamente aproveitar os recursos fluídicos que Deus nos concede em benefício dos enfermos, e não lhe faltará oportunidade para isso. Terá toda a nossa atenção e dedicação. Contudo, pensamos que seja melhor estruturar um pouco mais as suas capacidades medianímicas por meio do estudo doutrinário e do exercício paciencioso e discreto ao longo dos anos. Você desconhece os inconvenientes da fama, o quanto os adversários espirituais podem envolver aqueles que se destacam, e se não estiver preparada para suportá-los, poderá ser a sua queda. Por que não se estrutura primeiro, trabalhando anônima e discretamente durante alguns anos? Não estamos lhe negando a oportunidade de serviço nesta área, mas estamos lhe alertando quanto à responsabilidade e à necessidade de averiguarmos até onde suas capacidades magnéticas podem beneficiar as pessoas. E sem contar, continuou Israel inspirado, que você poderá ser enquadrada no crime de prática ilegal da medicina ao desejar cortar corpos. Já pensou nisso? Assim, trabalhando discretamente, poderá verificar suas potencialidades e granjear, conquistar, com um trabalho verdadeiro e cristão, a simpatia dos bons espíritos.
lembre-se de que médiuns respeitáveis do nosso movimento e que hoje se destacam pelos trabalhos de verdadeira benemerência trabalharam em silêncio durante anos, permanecendo no anonimato até que estivessem amadurecidos para assumirem tarefas maiores. A fama, minha irmã, tem afastado muitas almas do caminho reto. Você desconhece os inconvenientes que a notoriedade traz. Guarda a ideia de que ser médium é sinônimo de privilégios espirituais. A mediunidade bem equilibrada exige estudo assíduo, que é um estudo frequente, contínuo e repetido, e atuação despretensiosa. O médium, em verdade, quando dispõe de tarefas maiores, igualmente deve testemunhar na mesma proporção as informações que recebe, aplicando-as primeiramente a si. Desta maneira, antes de se lançar à busca frenética pela fama, utilizando-se de recurso sagrado, como é a mediunidade, trabalhe interiormente, a fim de que os seus sentimentos sublimados a façam merecedora de uma assistência espiritual superior, compreendendo que no campo mediúnico, discrição e humildade são qualidades essenciais para o êxito da tarefa. E além disso, prosseguiu Israel, de maneira calma e fraterna, não estamos interessados em projetar a nossa casa. Não desejamos que nosso centro esteja lotado de pessoas procurando simplesmente fenômenos. Temos a simples pretensão de fazer vibrar entre as paredes desta instituição os ensinos de Jesus e de Kardec. Para nós, o mais importante é receber fraternalmente os que nos procuram, socorrê-los quanto possível, oferecer conhecimento doutrinário, despertando as criaturas para a transformação moral. O resto é consequência deste processo bem realizado. Assim, nos preocupamos com os males morais das criaturas, oferecendo condições de que, com a ajuda do Espiritismo, se processe em cada um de nós uma autocura sob as bênçãos de Jesus. Todavia, nós lhe convidamos para continuar exercitando suas capacidades espirituais ao longo dos anos e nos comprometemos a acompanhá-la, orientando-a como fazemos a todos os médiuns. Continue trabalhando pacientemente nas reuniões de fluidoterapia, fazendo com simplicidade de intenção o que estiver ao seu alcance, beneficiando as criaturas com os seus melhores sentimentos. Maria Souza, admirada, perguntou: devo entender essas palavras como uma negação aos meus pedidos? Deve considerá-las, disse Israel afetuosamente, como incentivo para um dedicado período de trabalho em benefício do próximo, a fim de que suas faculdades possam se aprimorar pelo exercício discreto e anônimo. Se aceitar a proposta de Castro, teremos grande alegria em organizar um pequeno grupo para, durante algum tempo, lhe permitir o exercício de suas capacidades curativas, a fim de verificarmos suas condições magnéticas, analisando as orientações dos espíritos que lhe assistem, ouvindo respeitosamente quais as orientações que desejam para o trabalho com a mediunidade. O quê? Retrucou Maria Souza, espantada. Você acha que eu vou perder tempo com um grupo pequeno? Já estou pronta para o trabalho. Meus guias já me prepararam muito bem. Um espírito médico de nome Dr. Júlio César já se prontificou a me conduzir para os caminhos retos, bem que ele me avisou das dificuldades.
Além do mais, qualquer casa espírita iria adorar contar com alguém com as minhas capacidades espirituais. Me receberiam de braços abertos. Vocês estão desperdiçando uma extraordinária oportunidade. Nesta hora, Elvira envolveu a médium com mais intensidade, enquanto os benfeitores espirituais irradiavam sobre os representantes do centro lucidez e bom senso. Maria Souza, quase fora de si, continuava argumentando. Se não posso trabalhar à minha maneira, então me retiro dessa casa e levarei comigo muitas pessoas. Minha irmã, considerou Castro. não desejamos sua ausência. A casa precisa de todos nós. Não nos tenha na conta de inimigos. É nosso dever como responsáveis por este centro zelar pela pureza de nossa doutrina. E o Espiritismo possui objetivos bem definidos. O que você está nos propondo é prática ilegal da medicina. Aceitar os seus propósitos é infringir as leis humanas. Procure refletir na hipótese de estar envolvida por adversários espirituais com o fim de lhe afastar desse núcleo de amor. Imprimindo nas palavras compreensão e ternura, prosseguiu. Continue conosco. Todos desejamos trabalhar e não almejamos títulos. E se você realmente tiver uma grande tarefa a desempenhar, ela naturalmente aparecerá. Era só o que me faltava. Interrompeu a médium. Agora meus protetores são obsessores. Bem original, não acha? Muito bem, minha decisão está tomada. Vou me retirar desta casa hoje mesmo. Espiritualmente, Elvira gargalhava desassombradamente. Os amigos espirituais, entretanto, procuravam emanar jatos de fluidos amorosos junto a Castro e Israel, ao mesmo tempo que os protegiam dos adversários do bem. Levantando-se, Maria Souza saiu da sala com passos firmes, sem se despedir dos respeitáveis tarefeiros encarnados, sentindo-se intimamente insultada. Os acompanhantes da médium fanática igualmente se retiraram, deixando-os sozinhos. Os nobres tarefeiros reflexivos, porém de consciência tranquila, conversavam entre si. Israel, disse Castro, é uma pena que isso tenha acontecido. Não se preocupe, meu amigo. Sem dúvida, fizemos o melhor. Isso me faz pensar que nossa casa esteja passando por provações. Vários companheiros de trabalho estão atravessando momentos difíceis. Entre eles está Márcia Boaventura, nossa coordenadora do atendimento fraterno. A propósito, continuou o responsável pela área doutrinária, estava pensando em fazer uma visita para nossa irmã, no desejo de levar nosso apoio. Segundo me informaram, parece que o marido a teria proibido de continuar suas tarefas. Dizem que ele se entregou a uma seita fanática. Sem dúvida, respondeu Castro. Haveremos de visitá-la em momento oportuno.
Israel, meu amigo, disse a entidade abraçando o respectivo tarefeiro. Como estás enfrentando estas dificuldades? E o representante das atividades de doutrina, emocionado e melancólico, respondeu: Bom, amigo, bem sabemos da tua dedicação e o quanto nos tens suportado. Bem sabemos o quanto as tuas inspirações nos têm salvado dos envolvimentos e ataques das sombras. As mensagens espirituais enviadas deste plano nos têm consolado, aumentando nossa confiança, permitindo-nos continuar a tarefa amparados pela tua presença, organizando a pleiade de espíritos trabalhadores do Senhor. Contudo, desta vez nosso coração está um pouco mais carente de ajuda. Nossas almas, de fato, perderam um pouco o equilíbrio. Vendo a nossa casa, que fora edificada com tanto carinho e dedicação, sendo invadida pelas trevas, ficamos conturbados. Também confesso que diante de tantos problemas, não sei às vezes como agir. Viemos buscar junto ao teu coração generoso um amparo que nos permitirá prosseguirmos um pouco mais animados. As ondas de modismos instalados em nossa casa vêm me causando tormentos profundos. Fico preocupado pensando, se não tomarmos cuidado com a pureza doutrinária, poderemos nos perder nessas ondas de novidades que surgem a todo momento. Eis que te solicitamos a caridade de nos orientar, a fim de que, apoiados nas tuas palavras, possamos prosseguir fortalecidos. Israel, disse o benfeitor, não te deixes abater por este momento, pois o plano dos adversários é exatamente desestimular os responsáveis, cansá-los através dos problemas, irritá-los, para depois, quando saírem da sintonia superior, alcançada pelo trabalho alegre, pela pureza dos propósitos e pela caridade pura, afastá-los das tarefas definitivamente. Se o desânimo te visitar, serás porta aberta aos perseguidores. Continua cuidando da nossa obra, Israel. É preciso permanecermos firmes na pureza doutrinária, caminhando quanto possível para que as orientações kardecianas não se percam no caminho. Entretanto, se o zelo doutrinário é importante, devemos evitar a qualquer custo a intolerância ou julgamentos precipitados, limitando-nos a dar demonstrações seguras das orientações de Kardec. Diante dos modismos que se agitam, quais ondas destruidoras, é preciso nos revestirmos de íntima paciência, acompanhada de autoridade moral, no campo das orientações. Evita, continuou o orientador, acima de qualquer coisa, as irritações, os conflitos provenientes desses processos, a fim de que a obra possa sobreviver. A pureza doutrinária não deve ser encarada como uma ferramenta produtora da discórdia. É, antes de tudo, capacidade normativa, reguladora das tarefas que desenvolve em nome da doutrina espírita, conjunto de princípios santo demais para ser alterado por mentes invigilantes e distantes dos estudos doutrinários sérios. Os ensinos de Allan Kardec, para nós, são a água viva que mata a sede dos conhecimentos filosóficos, científicos e religiosos acerca das questões fundamentais da existência humana, conduzindo-nos para a transformação moral. Diante disto, se grupos se levantarem ameaçando o abandono da casa, não temas. De certa forma, é bem provável que isso venha acontecer, pois muitos tarefeiros haverão de se deixar dominar pelas mentes perversas dos subalternos de Júlio César. Assim, procura agir com fraternidade, simplicidade e firmeza na defesa de nossa doutrina, tolerando e evitando quanto possível que estes modismos se instalem entre nós. Lembra-te, tu és o representante do aspecto doutrinário em nossa casa. É natural esperemos de ti raciocínio claro,
desprovido de personalismo, livre do sentimento orgulhoso que impõe opiniões sem bases fundamentadas, ou que interprete as orientações de Kardec para defender pontos de vistas pessoais, visando a manipulação dos fatos ou acontecimentos em seu próprio benefício. A verdade deve permanecer sempre. A doutrina espírita, representando o coração da instituição, deve pulsar livre de qualquer impedimento, conduzindo as almas à liberdade através das realizações eternas. Por isso, é justo esperarmos de ti firmeza e não intransigência, lucidez e não fanatismo, tato fraterno e não autoritarismo, estudo e não acomodação, firmeza das intenções e não anarquia doutrinária, defendendo com o próprio exemplo os princípios sagrados da terceira revelação. Nessa tarefa, não temas a reação dos trabalhadores, pois estamos contigo também. Igualmente te prevenimos a respeito dos perseguidores espirituais e dos tormentos pelos quais haverias de passar, testemunhando o Evangelho. As orientações que fraternalmente passamos para Castro igualmente te servem. Livra-te rapidamente do desânimo que te ronda, a fim de que os adversários da bondade não encontrem em ti canal de atuação inferior. Ocupa a mente, trabalha com coragem no material referente ao encontro de estudos, esclarecendo com bondade os necessitados. Continuamos confiando a ti a tarefa de conduzir o departamento doutrinário. Por isso, prepara-te também para o sublime testemunho do Calvário, suportando os agressores que te fazem percorrer uma via sacra de insultos, tendo a certeza de que Deus está conosco. Lembra-te, Israel, prosseguiu o mentor, pureza doutrinária e tolerância sempre. Ainda que não sejas compreendido por todos, prossegue fervoroso, agindo com os pensamentos calcados em Jesus e em Kardec. Segue adiante, na certeza de que estaremos te sustentando. Maria Souza, continuou o coordenador do bem, está promovendo pequeno movimento que em breve haverá de se multiplicar consideravelmente sobre as orientações das trevas. Contudo, limita-te a compreender as mentes enfermas e a esclarecê-las de maneira respeitosa e profundamente embasada em Kardec. Estaremos contigo todo o tempo que dedicares ao trabalho espírita. Por isso, conta conosco, porque depositamos nossas esperanças nos teus propósitos, sempre firmes em levantar a bandeira, onde quer que seja, da pureza doutrinária. Terminada a orientação, o mentor abraçou carinhosamente os representantes diretos do centro espírita, fazendo em seguida prece fervorosa, levando as lágrimas ao mesmo tempo em que fortaleciam os sentimentos em Jesus, renovando-se fluídica e mentalmente para a continuidade da tarefa. Quando acordaram no corpo, sentiam-se de fato renovados. Embora não guardassem na memória física as informações detalhadas, traziam um coração repleto de coragem e desejo de continuar servindo. A equipe espiritual, porém, trabalhava sem descanso. As mensagens espirituais continuavam sendo transmitidas com intensidade. Redatores espirituais, comprometidos com o ideal, interpretavam os pensamentos das entidades sublimes, tutoras daquela casa, retransmitindo, posteriormente, aos médiuns em sintonia com os planos superiores, palavras incentivadoras do trabalho, solicitando vigilância, oração, reforma íntima, tolerância e discrição nas atividades espíritas, a fim de ajudá-los a vencer, pela renovação mental, as influências negativas. Capítulo 11. No auge da crise. Na casa dos Boaventura,
Gonçalves e Daniel, os prepostos das trevas para aquele caso, dominavam o ambiente espiritual. A porta de entrada era o senhor Boaventura, que lhes atendia com facilidade às ondas de pensamentos e sentimentos inferiores. A responsável pelo atendimento fraterno padecia grandes dificuldades. Sob a atuação das trevas, o marido já havia feito grandes doações para a seita lunática, esperando Deus lhe restituir em dobro todas as suas doações. A tarefeira já sofria com a falta de recursos para saldar as despesas básicas da casa. Márcia demonstrava grande testemunho de paciência e fé, suportando corajosamente os desequilíbrios do esposo fanatizado. Certa noite, quando os ataques dos adversários estavam no auge, o senhor Boaventura fazia sua pregação falsa e absurda. Márcia recolheu-se para dormir. Após prece fervorosa, quando as emoções a conduziram às lágrimas, sentiu-se envolvida em doces fluidos e, sob a ação magnética dos espíritos amigos, adormeceu tranquila. Desdobrada do corpo, no mundo espiritual, eis que lhe aparece o mentor responsável pelo centro, onde ela trabalhava dedicadamente, endereçando-lhe em seguida estas carinhosas palavras: Márcia, minha irmã, Jesus te abençoe nos testemunhos. Vendo o benfeitor resplandecente, a tarefeira desdobrada lançou-se de joelhos, rogando a seguir. Louvado seja este momento. Senhor, não o conheço, contudo meu coração o identifica como um mensageiro de Deus, atendendo minhas rogativas. Ouve por misericórdia minhas súplicas, ajudando-me a suportar meus problemas. Não sei o que aconteceu comigo, o porquê de tanto sofrimento. Me tiraram o que possuía de mais sagrado na vida. Nada me tortura tanto quanto a proibição por parte de meu esposo de executar as tarefas espíritas. Onde eu errei, estarei sendo punida? Bom amigo, já que Deus me concedeu a misericórdia da sua visita, compreendo meu coração ferido. Desculpe meu desespero e diga-me o que aconteceu. Márcia, minha filha, disse o mentor, aproximando-se e acariciando-lhe delicadamente os cabelos negros. Deus não te permitiria sofrer se não julgasse ser útil para o seu próprio adiantamento espiritual. Teu marido está de fato sob poderosa obsessão. Esses adversários, na realidade, desejariam te envolver com o objetivo de desestruturar o departamento de atendimento fraterno. Não encontrando brechas em ti, envolveram teu esposo um vigilante, almejando atingir-te por tabela. Contudo, se o Senhor da vida lhes permite agir assim, é porque a terra, o mundo de provas e expiações, enseja para aqueles que reencarnam aqui experiências, testes de suportação que farão brotar naqueles em processo de aprendizado, provas ou expiações, certas virtudes no campo da compreensão humana. Encara teu esposo como um doente mental, necessitado de nossa piedade. Infelizmente, é assim que ele acabará dentro em breve. Os inimigos do bem encontraram tamanha afinidade junto a ele e sua mente começa a sofrer verdadeiro processo desequilibrante. Terás de ser forte. Não estarias ligada a ele se não guardassem compromissos profundos. A propósito,
segundo nos dizem os espíritos simpáticos que te assistem, tu firmaste compromisso aqui no mundo espiritual para tentar conduzi-lo no bom caminho, espiritualizá-lo um pouco mais, e temos acompanhado os teus esforços. Mesmo diante de tantas dificuldades, segue confiante, tolerando quanto possível as alucinações do teu esposo. A ganância material é que vai fazer com que ele se perca completamente no caminho. Quanto a ti, logo, logo estarás de volta às atividades do centro, pois que este processo está chegando ao fim. Viemos trazer nossa promessa de que não serás desamparada. Se suportares resignadamente teu esposo, fazendo o que estiver ao teu alcance para conduzi-lo ao caminho do bem, te asseguramos que o básico, a fim de que continues tua caminhada, não te faltará. Quanto a ele, se não souber aproveitar da tua convivência, restará o pesar de, no mundo espiritual, descobrir que tinha um instrutor espiritual encarnado para conduzi-lo ao céu das bem-aventuranças, mas que não soube aproveitar, desperdiçando a oportunidade por orgulho, machismo e ambição. Terá de se preparar a fim de retornar ao planeta e recomeçar, sem contar desta vez com um guia caridoso. Brevemente estarás recebendo a visita de Castro e Israel. Eles, representando a caridade, haverão de te socorrer no que for necessário. Segue corajosa e confiante, na certeza de que este teu testemunho de agora te lançará a planos espirituais superiores. Todo sacrifício útil em benefício de alguém é merecedor de recompensas, e o Senhor não te faltará.